Olá, bom dia. Estamos aqui para mais uma lição e nessa segunda-feira que Deus possa nos abençoar, né? E a nossa lição fala a misericórdia de Deus revelada. A primeira pergunta: por que Deus se viu forçado a rejeitar Israel como nação? Romanos 1, de 1 a 3 nos diz: Irmãos, o bom desejo do meu coração e a oração de Deus por Israel é para a sua salvação. Porque lhes dou testemunho de que tenho um zelo de Deus, mas não com entendimento. Porquanto, não conhecendo a justiça de Deus e procurando estabelecer a sua própria justiça, não se sujeitaram à justiça de Deus. Então, por que Deus se viu forçado a rejeitar Israel como nação? Porque eles quiseram seguir seus próprios caminhos, as suas próprias justiças. Eles não se sujeitaram à vontade de Deus, né? O Atos dos Apóstolos nos diz: os líderes da nação judaica falharam de modo notável em cumprir o propósito de Deus para o povo escolhido. Aqueles a quem o Senhor havia feito depositários da verdade foram infiéis ao legado que receberam, e Deus escolheu outros para cumprir a tarefa. Na própria cegueira, esses líderes deram rédeas ao que chamavam de justa indignação contra aqueles que estavam deixando de lado as doutrinas favoritas do judaísmo. Não admitiam nem sequer a possibilidade de eles mesmos não tivessem entendido corretamente a palavra, ou que tivesse interpretado mal ou aplicado mal as escrituras. Agiam como homens que haviam perdido a razão. Então foi por essa forma que Deus abandonou, né? Foi forçado a rejeitar Israel, porque eles começaram a seguir os seus próprios caminhos. Isso para nós é uma advertência. Hoje Deus também nos chamou para ser o Israel moderno. Se nós também nos seguirmos o mesmo caminho deles, né? Temos as nossas doutrinas favoritas, e aí nós deixarmos de entender corretamente a palavra de Deus, nós seremos também, assim como foi rejeitado Israel, podemos ser rejeitados. Isso para nós é uma lição, né? Uma lição de vida. E por que, a pergunta B, por que os gentios puderam ser enxertados como herdeiro do reino de Deus? Romanos 9:30 nos diz: que diremos, pois, que os gentios que não buscavam a justiça alcançaram a justiça? Sim, mas a justiça que é pela fé. É essa justiça que nós devemos buscar. A justiça que é pela fé. Em Romanos 10, 9 a 13 nos diz: a saber, se com a tua boca confessares ao Senhor Jesus e em teu coração credes que Deus o ressuscitou dos mortos, serás salvo. Visto que com o coração se crê para a justiça e com a boca se faz confissão para a salvação. Porque as Escrituras diz: todo aquele que nele crê não será confundido. Portanto, não há diferença entre judeus e grego, porque o mesmo é o Senhor de todos, rico para com todos que o invocam, porque todo aquele que invocar no nome do Senhor será salvo. Então, o que nós vemos? Eles, como o povo de Israel, era para ser a nação que era para ser uma luz a todas as outras nações. Porém, eles se acharam mais importantes que os outros por ter aquele conhecimento, por ter aquela luz, né? Então, eles falavam que os gentios não tinham direito ao reino de Deus.
E isso para nós é uma lição muito grande, né? Uma lição muito grande, né? A notinha nos diz: o Salvador queria muito revelar aos discípulos a verdade a respeito da queda da parede de separação entre Israel e as outras nações. A verdade é que os gentios são co-herdeiros com os judeus e participantes da promessa de Cristo por meio do Evangelho. Essa verdade foi revelada em parte quando ele recompensou a fé lá do centurião de Cafarnaum, né? Quando ele pregou o Evangelho aos habitantes de Sicar, quando revelou ainda, por ocasião da visita à Fenícia, né? Quando ele curou a filha da mulher cananeia. Essas experiências foram para que os discípulos pudessem compreender e se familiarizar com a missão que eles tinham, né? Que era derrubar aquele muro de separação que existia. Assim, Cristo procurou ensinar aos discípulos a verdade de que o reino de Deus não há fronteiras, castas ou aristocracia. Deve ir a todas as nações levando a mensagem do amor de um Salvador. Mas só mais tarde eles perceberam na totalidade a ideia de Deus, de que só um fez todas as gerações dos homens para habitar sobre a terra, a face da terra. Determinando os tempos, já dantes ordenados, os limites de sua habitação para que buscasse ao Senhor, se porventura tateando ou pudesse achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Então, nós vemos aqui, né, por que os gentios puderam ser enxertados como verdadeiros herdeiros do reino de Deus? Porque eles aceitaram a promessa. E essa promessa está conosco hoje. Nós temos todo o conhecimento. Nós conhecemos a palavra de Deus, conhecemos as verdades nelas contidas. Se hoje nós não pôr em prática em nossa vida e procurar auxiliar aqueles que não conhecem, esse conhecimento não nos vale de nada. Ele vai chamar a outros e pôr no nosso lugar. Pensemos nisso, para que possamos acertar de bom grado a missão que Deus nos deu.